dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff participa às 10 horas da manhã na província de Artemisa, em Cuba, da inauguração do Porto Mariel, ao lado do presidente cubano Raul Castro. O porto foi financiado com recursos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil. O avião presidencial desembarcou em Havana, capital cubana, neste domingo às 2h50 da tarde, 3 horas a menos que no horário de Brasília. Obra do PT concluída. Barragem de Moamba Major, Moçambique. Custo BNDES, 350 milhões. Obra do PT concluída. BRT. Corredores de ônibus de Maputo, Moçambique. Custo BNDES, 180 milhões. Obra do PT concluída. Hidrelétrica de Tumarim, Nicarágua. Custo BNDES, 343 milhões. Obra do PT concluída. Projeto Ásia El Norte, ou Renabac El Chorro, mais conhecida como Entrada da Cocaína, Bolívia. Custo BNDES, 199 milhões. Obra do PT concluída. Abastecimento de água em Lima, Peru. Custo BNDES não informado. Obra do PT concluída. Renovação da rede de gasoduto de Montevidéu, Uruguai. Custo BNDES não informado. Obra do PT concluída. Via Expressa Luanda-Kifangondo. Custo BNDES não informado. Obra do PT concluída. Segunda ponte sobre o Rio Orinoco, Venezuela. Custo BNDES, 300 milhões. Obra do PT concluída. Linhas 3 e 4. Metrô Caracas, Venezuela. Custo, 732 milhões. Obra do PT concluída. Soterramento do ferrocarril Sarmiento, Argentina. Custo BNDES, 1,5 bilhão. Obra do PT concluída. Arquiduto de Chaco, Argentina. Custo BNDES, 180 milhões. Obra do PT concluída. Autopista Madem Colón, Panamá. Custo, 152,8 milhões. Obra do PT concluída. Metrô Cidade do Panamá, Panamá. Custo, 1 bilhão. Obra do PT concluída. Hidrelétrica de Chagla, Peru. Custo BNDES, 320 milhões. Hidrelétrica do Equador. Custo, 243 milhões. Obra do PT concluída. Hidrelétrica Mandariaco, Equador. Custo BNDES, 90 milhões. Obra concluída do PT. Porto de Mariel, Cuba. Custo BNDES, 682 milhões. Obra do PT concluída. Aeroporto de Nacala, Moçambique. Custo BNDES, 125 milhões. A bomba que o PT não quer que estoure. Por iniciativa do valoroso e único parlamentar, de quem se pode esperar atitudes, o STF se posicionará, através de seu ministro-presidente, sobre o pedido do senador Álvaro Dias, PSDB-PR, de que sejam revelados todos os meandros dos empréstimos de financiamentos de obras no exterior, em especial em Cuba, Venezuela e Angola. Assim, o senador Álvaro Dias se posicionou sobre o caso. Não se pode admitir que o governo faça empréstimos vultosos sem que aqueles que pagam impostos saibam de informações como o valor dos empréstimos, o prazo de carência para o seu resgate, taxa de juros. Não vejo outro assunto que revolte tanto a população como saber que o governo empresta dinheiro dos brasileiros para a construção de um porto em Cuba, para o metrô de Caracas, para a construção de uma hidrelétrica na Venezuela, entre outras tantas obras em países controlados por ditadores sanguinários. Eu, até então, desconhecia a extensão dos empréstimos e para que eles serviam nesses países. Sabe-se agora que não foi apenas para se construir o Porto de Mariel, em Cuba, que o nosso suado dinheirinho
foi empregado. Enquanto São Paulo e principalmente Salvador sofrem com a falta de transporte via metrô, o BNDES financia completamente o metrô de Caracas. Calcula-se que o desvio de dinheiro público por intermédio desses empréstimos é tão grande que o mensalão será completamente esquecido por ter sido apenas um roubozinho sem a menor importância. Lembre-se de que os empréstimos foram feitos em moeda estrangeira, dólares, bilhões deles. Se o Brasil tiver a sorte de ter como relator da matéria um Luiz Fux ou Gilmar Mendes, o PT estará com seus dias contados, pois o roubo é tão grande que ninguém é capaz de avaliar o quanto. Vamos torcer para que seja um desses dois ministros o relator, porque se cair nas mãos de Barroso, Toffoli, Lewandowski ou daquele gaúcho, bom, melhor esperar para vermos. O pedido de Álvaro Dias é uma ação direta contra a presidente Dilma Rousseff, o ministro Mauro Borges, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e o presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Álvaro Dias fez o seu pedido ao STF com base na Lei número 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, que, conforme preceitua seu artigo 1º, tem a finalidade de garantir o acesso à informação previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Dessa ação judicial dependerá o futuro de Rousseff e seu séquito de ladrões, incluindo aí o chefão de todos, Lula Arábio da Silva. Vamos repassar, pessoal. Os verdadeiros brasileiros precisam estar informados dessas maracutaias promovidas por esses políticos crápulas. Enquanto o dinheiro brasileiro é gasto em países comunistas, enviado por Lula e Dilma, brasileiros estão morrendo nos corredores dos hospitais, como muitos morrem em campos de concentração na Coreia do Norte, Cuba e demais países comunistas. Apresentamos, a partir de agora, um boletim sobre a viagem de 2 dias da presidenta Dilma Rousseff a Cuba. Essa foi a primeira visita oficial da presidenta à ilha caribenha. A presidenta Dilma Rousseff chegou à capital cubana na noite desta segunda-feira. Foi recebida no aeroporto internacional José Martí pelo chanceler cubano Bruno Rodrigues. Do aeroporto, a presidenta seguiu para o hotel. Na comitiva, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que pretende intensificar a cooperação em pesquisas, desenvolvimento de medicamentos e transferência tecnológica. Em seguida, a presidenta conversou com jornalistas que a acompanham na viagem. A presidenta Dilma defendeu a parceria estratégica com Cuba, destacou que o governo brasileiro ajuda o país com 400 milhões de reais para a aquisição de alimentos e com 700 milhões para investimentos no porto de Mariel, a 50 quilômetros de Havana. Como o Brasil pode ajudar Cuba? Vamos discutir como o Brasil pode ajudar Cuba. A grande ajuda que o Brasil vai dar a Cuba é contribuir para que esse processo, que é um processo que eu não considero que leve a grande coisa, leva mais à pobreza e a problema sério para as populações que sofrem a questão do bloqueio, a questão do embargo, a questão do impedimento do comércio. Eu sou a favor e o Brasil é a favor. E por isso eu acho que é um compromisso de todos nós brasileiros, que somos um povo pacífico. Eu acredito que o grande compromisso, a grande contribuição que nós podemos dar aqui em Cuba é ajudar a desenvolver todo o processo econômico. Primeiro, o Brasil hoje participa aqui em Cuba de várias iniciativas que eu considero importantes. A primeira, que é uma política de alimentos, né? É impossível se considerar que é correta o bloqueio de alimentos para um povo. Então, nós participamos aqui financiando, através de um crédito rotativo, 400 milhões de dólares de compra de alimentos no Brasil. Financiamos também aprovamos esse financiamento,
através do programa Mais Alimentos, que aí é de equipamentos, máquinas, pequenos tratores, colheitadeiras, para estimular aqui a própria produção de alimento, aqui em Cuba, através de 200 milhões de créditos, sendo que 70 milhões a Camex aprovou recentemente. E acho que também com uma grande contribuição na construção do Porto de Mariel, que não é só um porto. O Porto de Mariel, ele é, de fato, um sistema logístico de exportação de bens produzidos aqui em Cuba. No valor de... O Porto de Mariel, no total, tem um pouco mais de 900 milhões de dólares, dos quais nós contribuímos com algo como 640 e poucos milhões de dólares também. Por que que nós achamos importante participar do Porto de Mariel? Porque nós achamos que é fundamental que se crie aqui condições de sustentabilidade para o desenvolvimento do povo cubano. E nós participamos não só construindo o porto, mas também trazendo para cá uma cooperação que eu considero estratégica para o Brasil e para Cuba. É o tipo da cooperação em que todo mundo ganha.